Eu sei como é ruim você se dedicar bastante ao cliente, fazer uma visita técnica, desenvolver uma proposta e na hora H, na hora do fechamento, o cliente não enxerga valor em nada do que você fez e se preocupar mais com o preço, acabando fechando com a concorrência. Então fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te contar algumas estratégias, algumas dicas que você pode e deve utilizar no seu negócio a partir de agora para se diferenciar no mercado de reformas. Então, roda a vinheta. Eu não aguento mais perder orçamento, eu não aguento mais perder clientes, eu me sinto cansado, exausto, até desmotivado de atuar nesse mercado, porque eu me dedico muito a fazer visita, orçamento, e na hora de fechar o serviço eu não consigo fechar. Cara, se acalma, eu já passei demais por isso e eu quero te ajudar. Mas antes da gente começar esse conteúdo de hoje, dá uma moralzinha aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, para receber mais conteúdos como esse em primeira mão, tá? Eu já ouvi demais reclamações e lamentações como essas, de muitos empreendedores, de muito construtor que está sofrendo nesse mercado, perdendo clientes, perdendo propostas, orçamentos para concorrência, até para autônomos, porque sempre tem alguém oferecendo um preço mais barato. O que eu digo muito para a minha rede é o seguinte, para os empreendedores que atuam com a gente, para os nossos franqueados, é o seguinte: o problema nunca é o preço. O preço, ele é um sintoma. Se você fez todo o teu processo e no final o cliente te pede um desconto ou ele diz tá caro, você falhou em alguma etapa do processo, do teu processo de vendas. Então o preço, ele não necessariamente ele é o problema, ele é um sintoma de algum problema que está acontecendo e está gerando isso daqui. E na grande maioria das vezes é uma falta de seguir o processo, ou seja, o empreendedor ou não tem o processo ou não está seguindo o processo, ou ele não está comunicando tão bem o que ele faz, o que ele vende. E aí o cliente ele passa a enxergar muito mais o preço do que o valor. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a diferença de preço e valor, né, que explica mais detalhadamente, mas em resumo, preço que você paga, aquele volume financeiro que você paga. O valor é aquilo que você recebe, a transformação, a mudança que aquele produto ou que aquele serviço vai ter para você, tá? Mas se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal explicando sobre esse assunto. Vamos diretamente, objetivamente, ao conteúdo de hoje. Bom, não sei se você sabe, mas 69% dos clientes pagariam até 20% a mais do que eles já pagam hoje, só por ter tido uma boa experiência, só por ter tido um bom atendimento. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E isso significa que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, durante um processo de atendimento ao cliente, durante um processo de vendas para esse cliente, você precisa fazer mais perguntas do que estar necessariamente falando. Porque quem domina uma conversa, quem domina uma negociação, é quem faz mais perguntas. Então, se o teu cliente está fazendo muito mais perguntas do que você para ele, ele vai dominar essa negociação. Então, para que, Leôncio, que eu preciso fazer essas perguntas? Por que eu preciso fazer essas perguntas? Porque através dessas perguntas eu consigo identificar dores desse cliente, medos desse cliente, desejos desse cliente, o que ele realmente necessita, porque muitas vezes o que ele precisa não é necessariamente o que ele quer. Às vezes ele está te dizendo que quer uma coisa, mas numa conversa com o teu conhecimento técnico você identifica que o que ele precisa não é necessariamente aquilo que ele acabou de te pedir. Então, o primeiro ponto é esse: escuta ativa. Fazer perguntas. Leôncio, que perguntas eu posso fazer? Por exemplo, você pode utilizar: Leôncio, o que você realmente necessita com relação a um serviço de pintura?
O que uma empresa como a minha precisa ter para que você possa se sentir confortável em contratar os serviços dela? Então, são duas perguntas aqui que você pode utilizar, entre outras, você pode trazer ali para identificar dores, desejos, medos desse cliente. Isso daqui, gente, vai te ajudar nas próximas etapas do teu processo de vendas a surpreender o cliente e a ferir o cliente, que é a etapa 2 aqui. Mas calma, aqui não é ferir de sair batendo nas pessoas, certo? Não a violência, mas de entender sobre o seu mercado, entender sobre as dores que esse mercado causa nos clientes e você evitar com que isso aconteça no teu negócio, mas mostrar para o teu cliente que isso pode acontecer caso ele venha contratar alguma concorrência, um profissional autônomo ou alguma empresa concorrente à tua. Isso por quê? Porque você já mapeou o mercado, você sabe quem são seus concorrentes, você conhece esse mercado, ou seja, sabe os problemas que ele tem e você fez uma correção no teu negócio, você consegue garantir para ele que esse tipo de coisa não vai acontecer. Então você pode ferir mostrando para ele que, por exemplo, se ele contratar um concorrente, ele não vai ter a obra dele com começo, meio e fim, a obra dele pode começar até mais barata, mas com certeza ele vai terminar com um preço mais alto do que o que você está oferecendo para ele, ou seja, o seu preço é definitivo, que não tem alterações nem surpresas durante o processo da obra, tá? Então coisas como essa, você vai ferindo o cliente, vai botando uma pulguinha atrás da orelha dele, que fazem com que ele comece a refletir e durante o processo você vai mostrando os seus diferenciais dentro daquilo que ele disse que enxerga de valor, dentro daquilo que ele entende como importante. Então você vai mostrando só as coisas que você tem que geram valor para aquela pessoa. Assim, durante esse processo, ele vai enxergando que você de fato é a solução para os problemas dele. O ponto 3 que eu quero que você aplique a partir de agora é o seguinte: faça mais do que o prometido. Então aqui é o que a gente chama dentro da empresa, aqui dentro da Renove Já, de over delivery, né? Então eu prometo menos e entrego mais. Exemplos, Leandro, que eu posso fazer disso. Se eu sei que, por exemplo, a pintura de um ambiente eu vou levar ali 5 dias para fazer, eu vou prometer para esse cliente, eu vou dar um prazo de serviço para ele de 2 semanas, de 7 dias, de 8 dias, num prazo maior do que o que eu realmente vou conseguir entregar. E eu vou me esforçar para entregar num prazo ainda menor, para que eu possa surpreender essa pessoa positivamente. Dizendo assim, caramba, ele me prometeu com 14 dias e me entregou com 5, como eles são ágeis, como eles têm um serviço de qualidade, ou oferecendo um serviço extra. Por exemplo, a gente já viu várias vezes clientes que tinham uma necessidade de fazer mais itens, mas ele não tinha uma capacidade financeira naquele momento que permitia que ele fizesse tudo. E para isso ele precisou cortar algumas coisas. Então a gente identificou ali pontos que dava para a gente oferecer como extra para ele, mesmo ele não contratando, e presenteamos esse cara, esse cliente, com esse serviço que ele não poderia necessariamente contratar naquele momento, e ele fez tudo que ele gostaria. Então coisas como essa vão te fazendo surpreender o cliente. Um outro ponto, né, um próximo ponto aqui é o seguinte: cumpra o que você prometeu. Então, se você prometeu que ia fazer um orçamento até tal data, entregue em tal data. Se você prometeu se você combinou com o seu cliente que faria uma visita técnica no dia tal, na hora tal, chegue no dia combinado, na hora combinada e antecipe problema. Vou precisar atrasar, eu ligo para o cliente com antecedência e eu informo que eu tive um imprevisto e que por isso eu vou precisar atrasar. Se ele deseja fazer uma remarcação ou se ele consegue me aguardar. Então, pequenas coisas como essa, durante o teu processo de negociação com o cliente, vão gerando valor para ele e vão fazendo com que ele tenha uma experiência diferente do que ele comumente tem no mercado. Porque como é que é comum você marcar e ficar ali esperando e a pessoa, o profissional, a empresa, não vir para fazer a visita, ou simplesmente chegar com muito tempo de atraso. Isso é extremamente chato. Eu sei que acontecem vários imprevistos, mas imagine você, se coloque na posição desse cliente.
Então, um ponto aqui é se colocar do lado do cliente para entender essas dores dele e evitar que coisas como essa aconteçam. Então, quando você aplica isso, ele vai enxergando o valor. No momento em que você fizer a apresentação do teu preço, do quanto ele vai precisar investir para realizar aquela transformação no imóvel dele, ele vai enxergar muito mais valor do que preço. E aí aquele teu concorrente que marcou e chegou atrasado para fazer a visita, que prometeu entregar o orçamento numa data, entregou em outra, que chegou com um preço talvez até mais baixo que o teu, mas que você fez um trabalho de ferir o cliente muito bem e ele entendeu que esse orçamento pode não refletir a realidade e que você vai garantir para ele que aquele preço que você está passando é do começo ao fim, ele vai dizer assim, caramba, o preço do Leôncio está um pouquinho mais alto do que o do José, do que o do João, mas ele vai me entregar isso, então eu vou fechar com ele. Então, quando você aplica essas coisas, o cliente enxerga muito mais valor e você se diferencia nesse mercado em que você está atuando. Como uma última dica, como uma dica bônus, eu vou te dizer para dar o teu toque especial. Qual é aquela coisa que só você, que só o Leôncio consegue fazer, que dá aquele toque especial para o cliente diz assim, caramba, que legal. O que é que você pode dar no seu toque especial? Seja um brinde, seja um presente, seja um prazo até mais curto do que você prometeu. O que é que você pode entregar de toque especial? Pensa aí, aqui é só você que vai conseguir entregar isso. O que é que seus concorrentes não fazem que você pode entregar como bônus, como extra para o seu cliente? Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo de hoje. Dá uma moralzinha aqui, dá um joinha, dá um curtir para o YouTube e entender que esse conteúdo tá interessante para você e ele possa entregar mais vídeos, mais esse vídeo para pessoas que precisam também desse conteúdo, tá bom? Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com você. Um abraço. Tchau, tchau.